Você sabia que a ansiedade dói? Se não, fica comigo, porque no vídeo de hoje eu quero mostrar as 5 principais dores causadas pela ansiedade. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Uma análise mais aprofundada do que pode ser o sofrimento, chamado sofrimento invisível, é o que acontece quando a pessoa sofre de ansiedade. E milhões de pessoas sofrem com esse problema. A ansiedade é uma experiência emocional. Embora seja muito comum, ela é muito dolorosa. E ela atinge áreas da nossa vida, níveis que são muito, assim, como podemos dizer, muito sensíveis ao nosso comportamento. Porque ela é funcional. Ela prepara o organismo para desafios. E os níveis de ansiedade, aqueles principalmente os mais moderados, que dentro da estrutura ela é funcional, ela prepara o organismo para desafios grandiosos, talvez nem existentes, mas em potencial. E aí nós vemos que esse desafio aumenta o foco daquilo que a percepção humana pode realizar. São preparações contra perigos reais e talvez não tão reais, mas quando se torna persistente, quando essa atitude, essa defesa do organismo se torna persistente, quanto mais intensa, desproporcional, então ela deixa de ser um mecanismo de defesa, ela deixa de ser um mecanismo adaptativo e passa a ser uma fonte contínua de sofrimento. Veja que quando os psicólogos tratam desse problema, eu posso afirmar que a ansiedade não é apenas um nervosismo. A ansiedade não é apenas uma preocupação exagerada. Ela é um fenômeno complexo, envolve pensamentos automáticos, envolve reações fisiológicas, envolve intensas emoções, e muitas vezes essas emoções são desconfortáveis e seguem um padrão comportamental e que mantém aquele ciclo de medo. E é por isso que é muito importante que você acompanhe esses estudos que fazemos, essas palestras que damos, para que você possa se inteirar da sua situação e saber como se defender. Muitos pacientes, pessoas que chegam para aconselhamento, chegam para conversar, elas têm uma prisão invisível, elas estão sob um controle invisível que às vezes não é aparente, mas é aquela prisão que só depois de uma conversa, só depois de muito conselho, ela começa a mostrar o porquê dessa situação. E essa dor, muitas vezes interna, são um sinal de alerta. E eu sempre tenho dito que nessas horas a pessoa deve procurar um profissional da área de saúde mental.
Não porque você tem algum distúrbio mental, não, porque você vai aprender a lidar com certos tipos de reações físicas que são decorrentes desses outros sentimentos e dessas reações que acontecem com a ansiedade. No vídeo de hoje eu quero explorar pelo menos 4 principais dores da ansiedade. E, em primeiro lugar, nós vemos a antecipação catastrófica da dor. O que é isso? Essa dor é uma dor tão medonha, podemos dizer assim, ela maltrata muito a pessoa, porque a pessoa vê tudo no eterno negativo. É como se a pessoa sempre achasse que tudo vai dar certo. Antigamente tinha um comercial, tinha um filminho, um desenho animado, que tinha uma hiena que dizia: ó céus, ó vida, ó azar, tudo era errado para ela. Esse tipo de sentimento de catástrofe, muitas vezes, ela tem levado as pessoas a acharem que não são capazes de realizar. Então, quando nós falamos aqui que vamos lidar nesse vídeo com a dor da antecipação catastrófica, a dor física e somática, a dor da perda de controle e a dor da autocrítica e culpa, nós estamos lidando com uma realidade física real. É uma redundância, mas dá para entender. Então, a primeira e talvez a mais centrada das dores da ansiedade é a antecipação constante de cenários negativos. Porque a mente ansiosa, ela vive no futuro. Então, tudo aquilo que ela pensa que vai acontecer de ruim, ela já utiliza na sua realidade, no seu presente. Não é um futuro de esperança, é um futuro de ameaça, é um futuro de catástrofe. E tudo aquilo que causa essa dor, ela vai tomar para si e vai ter problemas psicossomáticos que vão atrapalhar a sua vivência. O que acontece psicologicamente com a pessoa que tem essa dor de antecipação catastrófica? A ansiedade ativa do padrão de pensamento conhecido como catastrofização, nós já falamos aqui, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto. A pessoa imagina o pior das situações, dos cenários possíveis. E o mais importante é que reage emocionalmente a tudo isso. Um exemplo claro é quando a pessoa diz assim: e se eu perder o emprego? Oh, meu Deus, vai ser uma catástrofe. E se eu tiver uma doença grave? E se eu abrir um negócio e eu adoecer? Quem vai cuidar? Ah, e se algo acontecer comigo? Ah, se algo acontecer com meus filhos? Ah, se o meu filho morrer primeiro que eu, como é que vai ser minha vida? Ah, e se eu passar vergonha quando eu for conversar com alguém importante? Todos esses cenários têm pelo menos 98% de chance de não acontecer, mas ela já vivencia no presente. Pode acontecer? Pode, mas tem muito mais probabilidade de não acontecer. Então, esses pensamentos não surgem como hipóteses neutras. Elas surgem carregada de uma sensação de verdade, de perigo iminente, de que aquilo realmente vai acontecer. Isso deixa o cérebro da pessoa em estado de alerta. E o cérebro em estado de alerta, ele do ponto de vista neuropsicológico, a amígdala cerebral, que nós já falamos aqui também sobre esse assunto, que é a estrutura responsável pela detecção de ameaça, ela fica hipersensível. E essa hipersensibilidade faz com que o cérebro interprete situações neutras como situações perigosas.
Então, é um sofrimento visível, a pessoa antecipa esses problemas, então passa a ter insônia, passa a ter dificuldade de concentração, passa a ter irritabilidade, passa a ter cansaço mental, é uma pessoa que fica esgotada fisicamente, psicologicamente. Então, a pessoa não sofre pelo que está acontecendo, mas o que ela acha que poderia acontecer. E essa dor, particularmente, é muito cruel. A segunda dor física e psicossomática, ou seja, essa dor física causada pela ansiedade é apenas mental, mas ela reflete na realidade como se não fosse só mental, como se a pessoa realmente estivesse passando por tudo isso. Muitos pacientes chegam para nós lá no consultório, no escritório ou no gabinete, convencidos de que tem uma doença grave, que tem uma palpitação, tem uma dor na costela, já disse que é um câncer de pâncreas, que já disse que é um câncer de esôfago, e começa a falar vários tipos de doenças, já sentindo essas condições. O corpo, ela entra no modo de sobrevivência, e isso é muito perigoso. Os sintomas mais comuns nessa situação de dor física e somática são as taquicardias, são aquela falta de ar que dá na pessoa, a tensão muscular, a sudorese, a pessoa sua demais, os tremores das mãos, no corpo, na pálpebra. Esse tipo de temores são sensações de aperto no peito, aquela tontura, problemas gastrointestinais, a pessoa sente muitas dores no fígado, na barriga, no intestino. Então, essas crises intensas podem surgir da sensação de que se está morrendo, só por causa da ansiedade. Ora, essa dor muitas vezes é chamada de dor do pânico. E essas pessoas também têm essas dores, e tem muita gente que sente isso, né? Transtorno do pânico, quem nunca ouviu falar? Tem muita gente que sente isso, mas não sabe por quê. É por causa da ansiedade. A pessoa às vezes é ansiosa e nem sabe o que é ansioso. A pessoa sente aquela ansiedade, nem sabe que aquilo é ansiedade. Mas ela sente os sintomas. E esses sintomas, a ansiedade, cada vez mais que sente esses sintomas, a ansiedade aumenta. Então, nós sempre recomendamos, procure um profissional de saúde mental, um psicólogo, psicanalista, que vai tentar resolver e vai conversar com você para que você entenda o que está passando na sua vida. Então, você precisa aprender a lidar com certos momentos da vida que não são controláveis. E aí você tem que pedir ajuda. Você não pode resolver tudo na sua vida só com a sua própria vontade, porque a nossa mente é muito fértil. E o cérebro, ele está sempre trabalhando. A nossa mente, ela está sempre, muitas vezes, como eu posso dizer assim, ela está muitas vezes nos sabotando. É preciso que você procure ajuda. A ansiedade somática pode levar à evitação de lugares públicos, pode levar você a ter medo de viajar, a ter medo de dirigir, a ter isolamento social. Aí chama aquela pessoa é antissocial. Não, ela é só ansiosa. E essa ansiedade faz com que ela tema momentos de transtorno na sua vida, porque ela já vivencia aquele mal. Então procure compreender as pessoas também. A terceira dor é a dor da perda de controle. Essa dor, ela é uma das experiências mais perturbadoras da ansiedade. A sensação de perda de controle. É a pessoa quando diz, eu não consigo parar. Muitos pacientes dizem, eu não sei como fazer isso, eu não sei como parar. Eu sei que é exagero, mas eu não consigo parar. Minha mente não desliga nunca.
Eu estou sempre ligado, dia e noite. O meu sono é desse tamanho aqui. Qualquer coisa eu estou me acordando. Quem não conhece uma pessoa assim? Uma mãe que está dormindo, basta abrir a porta e ela já pula da cama. O que foi? Você conhece gente assim? Essa percepção, ela gera desespero na pessoa. A ansiedade cria um paradoxo. Quanto mais a pessoa tenta controlar os pensamentos, quanto mais a pessoa tenta se esforçar para conseguir se controlar, mais essas reações se intensificam. Então, a pessoa entra num estado de quase que pensa que vai enlouquecer. O quarto tipo de dor é a autocrítica e culpa. A ansiedade, frequentemente, ela anda de mãos dadas com um crítico interno severo. Nós costumamos chamar assim. Que é aquele perfeccionismo ansioso. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas que sofrem com esse problema, elas têm traços de perfeccionismo. E elas acreditam que precisa fazer tudo certo para que nada dê errado. Ela precisa saber que nunca deve errar. Ela tem a impressão na sua mente de que se ela errar alguma vez, ela vai ser a pior das pessoas. Então ela tem que agradar todo mundo. Ela tem que agradar a qualquer pessoa. Ela tem que ser uma pessoa impecável naquilo que ela faz. E qualquer falha é vista por ela como uma incompetência. Olha, esse tipo de ação leva ao que nós costumamos chamar de a vergonha. A vergonha é a interação social distorcida, que nós podemos entender por isso. A mente ansiosa, ela pode revisar cada detalhe de toda a conversa que você já teve. Preste bem atenção que uma pessoa ansiosa que sofre de ansiedade, às vezes nem sabe que sofre de ansiedade, volto a dizer, ela vai para uma reunião, vai para um evento, e quando ela volta desse evento, ela refaz tudo aquilo que passou. Ela verifica se ela falou demais, se ela devia ter ficado calada em algum momento, se ela foi julgada de alguma forma, se ela deu pano para manga, como diz o ditado, se ela falou demais e aquilo vai trazer consequências para ela. Já viu gente assim? Existe isso, olha, é fácil de ser identificado. Essa culpa por sentir ansiedade também é muito claro nesses momentos. Paradoxalmente, muitos se culpam por serem ansiosos. Veja só como é interessante. Muitas vezes elas pensam assim: eu deveria ser mais forte, eu deveria ser mais enfático nas minhas propostas. Ou então dizer assim: isso é fraqueza minha, eu não sou capaz de resolver minhas questões. Eu estou atrapalhando os outros da minha equipe no trabalho, ao invés de ajudar, ou no estudo, ou na faculdade. Essa autocrítica intensa causa sofrimento àquela pessoa. Então, como essas dores se conectam? Essas 4 dores, elas não existem isoladamente. Elas formam um ciclo. A mente antecipa uma catástrofe. O corpo reage com sintomas físicos. A pessoa sente perda de controle. E surge a autocrítica e a culpa. E aí vem a ansiedade aumentando novamente. E vira um círculo. Esses caminhos, eles têm tratamento. Apesar da intensidade do sofrimento, a ansiedade ela é tratável.
Mas muita gente não sabe disso e está sabendo agora porque está assistindo o vídeo. Então eu quero que você pare um pouco e já divulgue esse vídeo para muita gente, porque tem muita gente que vai precisar dessas orientações. Então, esse tratamento pode ser um tratamento em psicoterapia, quando a terapia cognitivo-comportamental, que nós utilizamos muito, né, o TCC, é uma das abordagens mais eficazes nesse sentido, para identificar pensamentos distorcidos, para desenvolver novas interpretações daquilo que a pessoa está sentindo, para reduzir o comportamento de evitação, para treinar regulação emocional. Tudo isso é feito dentro desse treinamento, desse tratamento. E algumas técnicas de regulação fisiológica, como a respiração diafragmática, como o relaxamento muscular progressivo, como também o mindfulness, que é muito utilizado, o exercício físicos regulares que são orientados. Então, essas práticas ajudam a ensinar o corpo a sair daquele estado de alerta que a ansiedade provoca. Aprender autocompaixão, queridos, é fundamental, podemos dizer, porque a ansiedade, ela não é falha moral. A ansiedade não é uma falha do caráter da pessoa. Não, é uma resposta aprendida pelo sistema nervoso. Então, quando é necessário a medicação sempre nós orientamos. Quando você procurar um profissional de saúde mental, ele vai verificar o potencial daquele tipo de coisa, até onde vai a extensão desse problema, e aí pode indicar um psiquiatra, melhor dizendo. Este sim tem a obrigação de passar a medicação necessária. Pode ser um antidepressivo, pode ser um outro tipo de cuidado, porque é necessário, em alguns casos, o acompanhamento verdadeiramente psiquiátrico. Pode ser indicado aí para estabilizar o sistema. Eu quero trazer aqui algumas considerações finais rapidamente, para que o vídeo não fique tão longo. A ansiedade dói, e dói de formas múltiplas. Ela dói na mente, que não descansa, ela dói no corpo, que vive em alerta, ela dói na sensação de perder o controle, ela dói na autocrítica que nunca silencia. Então, não tem jeito para mim? Tem. Há esperança. A ansiedade não define identidade. Eu quero lhe dizer logo de cara. Ela é um estado, ela não é uma sentença. E com compreensão adequada, com a intervenção profissional, com a prática consistente de métodos que podem auxiliar nesse sentido, é possível reduzir significativamente seus impactos. Agora, buscar ajuda é o primeiro passo. Não é fraqueza buscar ajuda, queridos. Se você não tem coragem de buscar ajuda de uma pessoa que você conhece, pesquise na internet, vá sozinha a esse local e converse com um psicólogo, com um psicanalista, com alguém que você possa conversar sobre o seu problema. Então, se você se identificou de alguma forma com o que nós estamos falando aqui, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas e assim a gente vai poder ajudar muito mais gente, tá bom? Então, te vejo no nosso próximo vídeo.